Um raio caiu no meio de um jogo e atingiu em cheio um jogador. Quase perdemos o Cristiano Ronaldo em um acidente de carro e Messi quase quebrou o pescoço em campo. Relembre esses 10 casos de jogadores que quase morreram. Você se lembra do que aconteceu com Christian Eriksen? Eriksen era um dos melhores jogadores da Dinamarca, mas em um jogo contra a Finlândia, pela primeira rodada da Eurocopa, algo trágico aconteceu. Tudo parecia normal, até que aos 42 minutos do primeiro tempo, ele caiu de forma abrupta no chão. Ninguém entendeu o que estava acontecendo, até que os médicos entraram em campo e perceberam que ele sofreu uma parada cardíaca. Os torcedores ficaram em choque e os jogadores choraram ao ver a cena. Eriksen foi levado para o hospital às pressas e passou por uma cirurgia para colocar um aparelho no coração. Por sorte, Eriksen conseguiu voltar a jogar futebol, mas quem quase não escapou da morte foi Cristiano Ronaldo, que quase nos deixou por causa de um acidente. O acidente ocorreu em Majorca e envolveu o Bugatti Veyron de $2 milhões de Ronaldo. O segurança que estava dirigindo seu carro perdeu o controle e bateu em uma parede de uma casa da região, onde o astro do Manchester United estava passando férias com sua família. A frente do Bugatti ficou completamente destruída, tanto que nem sequer deu para consertar, embora o acidente tenha sido grave. Felizmente ninguém ficou ferido, mas por alguns centímetros, Ronaldo não perdeu uma perna. O acidente aconteceu no começo de sua carreira, então quase que não vimos aquele Ronaldo mágico que brilhou com a camisa do Real Madrid. Outro jogador que quase perdeu a vida foi Neymar. Quando criança, Neymar sofreu um acidente de carro que poderia ter interrompido sua carreira antes mesmo de começar. Esse incidente poderia ter sido um fim, mas para Neymar foi apenas o começo. Na época, ele tinha só 4 anos e seu pai ainda era jogador profissional. O Neymar pai tinha acabado de assinar um contrato que o permitiu comprar uma casa e um carro novo, e ele aproveitou o carrão para visitar sua família em Santos. Mas no caminho algo trágico aconteceu. Estava chovendo muito e eles perderam o controle do carro em uma rodovia. Neymar pai se machucou sério e nunca mais conseguiu ser o mesmo jogador de antes, perdendo sua agilidade e velocidade. E o Neymar Júnior quase nos deixou. Ele foi parar debaixo do banco. Foi realmente um milagre dos deuses do futebol ele ter sobrevivido. Mas pior do que isso, é só o jogador que foi atingido por um raio. Em 2014, em uma partida entre Sport e Águila e Fuerza Mineira, pela Copa do Peru, aconteceu o impossível. No meio do jogo, um raio caiu no campo, atingindo um jogador. O estrondo do trovão ecoou pelo estádio, enquanto a eletricidade cortava o ar e o jogador caía na grama sem consciência. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, quer dizer, menos o jogador, que foi acertado em cheio. Felizmente ele sobreviveu. Mas e se eu te falar que o Messi também passou por maus bocados em campo? Dá uma olhada na queda que o argentino levou num jogo contra a Juventus. Ele levou a pior na dividida e bateu a cara direto no chão. Esse tipo de batida pode facilmente causar um traumatismo craniano. Por sorte, ele só levou um corte no rosto, mas outro jogador argentino não teve a mesma sorte. O caso dele deixou uma cicatriz enorme em seu rosto e quase tirou sua vida. Tevez é um dos maiores jogadores da história, mas um acidente quando criança marcou seu rosto para sempre. Quando era bem pequeno, ele foi engatinhando em direção a uma panela com água fervente e, sem querer, derrubou tudo em cima do seu rosto. Seus familiares ficaram desesperados e colocaram um tecido de nylon em cima para tentar melhorar as queimaduras, mas isso só piorou as coisas. O tecido grudou na pele do pequeno Tevez e o resultado são as cicatrizes que vemos hoje. Por sorte, a água não entrou dentro da cabeça de Tevez, pois do contrário, o futebol perderia uma lenda. As cicatrizes de Tevez são uma lembrança constante de sua jornada, mas em vez de escondê-las, ele as usa como um símbolo de sua força e resiliência. Agora se liga no que aconteceu com Everton Costa, um jogador que em 2014 foi emprestado ao Vasco da Gama, onde viveu o momento mais dramático da sua vida. E calma aí, vascaínos, não tem nada a ver com rebaixamentos, não dessa vez. Em um jogo da Copa do Brasil, Everton sentiu uma forte dor no peito, foi substituído e sofreu uma arritmia cardíaca no banco de reservas. Ele foi socorrido pelos médicos do Vasco e levado para o hospital, onde ficou internado por vários dias. Ele chegou a ficar em coma induzido e precisou implantar um desfibrilador cardíaco no seu peito para regularizar os batimentos do seu coração. Pois é, a coisa ficou feia. Everton Costa sobreviveu por um milagre, mas teve que encerrar sua carreira aos 29 anos. Ele recebeu o apoio do Vasco, que pagou seu tratamento e o seu salário até o final do contrato. Mas ele não foi o único que teve uma parada cardíaca dentro do campo. Moussa Dembélé jogava pelo Atlético de Madrid quando quase bateu as botas em um treino. De repente, o jogador caiu no gramado no meio do treino, inconsciente e sem respirar. Foi uma cena chocante e assustadora que deixou todos os jogadores em pânico.
Os médicos do clube correram para socorrê-lo e iniciaram a reanimação cardiopulmonar. Mas o que aconteceu com Dembélé? Segundo o Atlético de Madrid, Dembélé sofreu uma queda da pressão arterial e da frequência cardíaca por causa do calor e desidratação. Ele foi levado para um hospital próximo, onde passou por uma série de exames para descartar qualquer problema cardíaco grave. Os resultados foram todos normais, o que indicou que ele não tinha nenhuma doença no coração. Ainda bem que não foi nada mais sério e Dembélé conseguiu até voltar aos gramados. Algo trágico aconteceu na Espanha. Miguel Garcia era um dos jogadores mais queridos do Salamanca, um time da segunda divisão espanhola. Mas tudo mudou no dia 17 de outubro de 2010, quando ele entrou em gramado. Os médicos do Salamanca correram para socorrê-lo, mas ele não respondia aos estímulos. Foi aí que um herói apareceu, o médico do Betis, Tomás Calero, que tinha um desfibrilador portátil no seu carro. Calero correu até o local onde Miguel Garcia estava e aplicou o desfibrilador no seu peito, tentando reanimá-lo. Foram momentos de angústia e tensão, até que finalmente o jogador voltou a respirar. Ele foi levado para o hospital mais próximo, onde ficou internado por alguns dias. O jogador precisou passar por uma cirurgia para implantar um dispositivo que monitora e regula o seu coração e, infelizmente, teve que se aposentar no seu auge. Ele não foi o único jogador que quase perdeu a vida em um jogo pelo Campeonato Espanhol. O lateral Antônio Puerta sofreu uma parada cardíaca durante uma partida contra o Getafe, e assim surgiu uma das histórias mais emocionantes do futebol. Antônio Puerta era um jovem talento que começou nas categorias de base do Sevilla. Em 2004, ele estreou na primeira divisão espanhola e na temporada seguinte se firmou como titular. O cara fez alguns gols muito importantes e estava a caminho de se tornar um ídolo do seu time. Sua carreira promissora chamou a atenção de grandes clubes como Arsenal, Manchester United e Real Madrid, mas ele nunca teve a chance de brilhar fora do Sevilla. Uma tragédia interrompeu a carreira do craque promissor. No dia 25 de agosto de 2007, Puerta desmaiou no gramado devido a uma parada cardíaca durante um jogo contra o Getafe, o primeiro do Campeonato Espanhol daquele ano. A caminho do hospital, ele sofreu mais 5 paradas cardíacas. Naquela noite, fontes do hospital confirmaram que ele havia sofrido um total de 9 paradas cardíacas, que lhe causaram danos irreversíveis no cérebro e em alguns órgãos. Ele faleceu 3 dias depois, aos 22 anos de idade, devido a uma doença cardíaca congênita difícil de detectar e diagnosticar. Ou seja, ele tinha uma doença rara, que infelizmente acabou com a sua vida. Puerta deixou a namorada grávida de 8 meses do seu primeiro filho. Milhares de pessoas foram prestar suas últimas homenagens no velório do craque. O Sevilla dedicou a ele o título da Supercopa da Eurocopa de 2007, conquistado contra o Milan. Os jogadores da seleção espanhola também dedicaram a ele o título da Eurocopa de 2008. Até hoje, Puerta é lembrado pelos torcedores do Sevilla, com carinho e respeito. Agora me diz aí nos comentários, qual dessas histórias é a mais triste? Clica no vídeo que está aparecendo na sua tela e veja os momentos em que torcedores passaram dos limites.